Fala galera, beleza? Peacemaker aqui, hoje para mais um vídeo para a gente falar não de polêmicas, mas de algumas mudanças que está rolando aí no cenário, né, tanto internacionais quanto nacionais também. Vamos falar de duas equipes internacionais, a primeira delas vai ser o Copenhagen Flames, né? Depois vamos falar de Maus e em seguida vamos falar de Fluxo e PEN, essa dança das cadeiras, né, que está se iniciando aí no Brasil, principalmente agora com o início do player break, né, da pausa dos campeonatos e dos jogadores. Então, bora direto ao ponto. Se vocês estão curtindo os vídeos aí no YouTube e também as lives na Twitch, deixa o seu like, por favor, que me apoia bastante. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações dos vídeos. Quando tiver mais vídeos, eu posto vídeos aí 2 a 3 vezes por dia, então para vocês ficarem ligados aí no YouTube. Fechou? Simbora pro vídeo, vamos falar do que interessa, que são essas mudanças aí. Vamos falar primeiro de Copenhagen Flames, né, que eles inicialmente tinham anunciado que iam permanecer juntos, e aí eu acho que, né, provavelmente tiveram uma certa dificuldade de se manter junto, talvez algum jogador tenha recebido alguma proposta, né, alguma coisa nesse sentido, e acabou que azedou, né, azedou aí deles ter essa tentativa de se manter juntos, eles optaram, né, por irem separadamente, também, né, a busca por uma organização para bancar o time inteiro, talvez foi algo que eles talvez tiveram um pouco de dificuldade e aí optaram por cada um seguir seu caminho. Aqui na matéria que a gente está vendo na HLTV não tem nada de muito específico, a não ser assim, obviamente que de performance, eu acho que é um time que tem bastante potencial, eu conheço alguns dos jogadores, principalmente Borup, que já foi do Heroic, é um jogador excelente, Farlig então, né, já passagem pelo Astralis, inclusive. TMB foi comigo do Mad Lions durante um período lá. Ele era bem novinho, agora já está com 21. Continua um jogador muito novo e era capitão, inclusive, desse time, né? Acredito que depois que o Bird from the Sky entrou, talvez o Bird from the Sky acabou sendo capitão, mas o TMB foi capitão durante um bom tempo. Não sei direito como é que estava trabalhando esse time do Copenhagen Flames, mas assim, é um time são vários jogadores aí no mercado da Dinamarca internacional que tem potencial. E, inclusive, se você vê os resultados do Copenhagen Flames nos jogos recentes, eles são aquele Tier 2, Tier 3 da selva europeia que dá trabalho. Por exemplo, aqui, ó, vitória contra Spirit Academy, né? O queridinho que tá todo mundo falando aqui, no dia 28 de abril. Né? Ganharam do Spirit Academy com vontade aqui, ó. O time que tem, né, o Donkey, Softic, Art Frost, né, o time do Spirit Academy. Então, assim, é um time que tinha bastante talento, na minha opinião. Uma pena o que aconteceu com a organização do Copenhagen Flames. E aí, obviamente, quando vai jogar contra times tipo Cloud9, ó, o próprio Apex aqui, One Win, vamos dar uma olhada nesses confrontos, ó. Contra o Cloud9 ainda competiu, né? Mas obviamente teve mais dificuldade, mas um 16-11 na Ciente. O Cloud9 está um nível superior aí, ou 2 níveis acima do time do Copenhagen Flames. E aí, quando jogaram contra o Apex, o queridinho da galera, olha lá. O Apex que, né, foi muito bem no Major, então 19-17, 16-13, né? E já era com o Bird from the Sky, inclusive. Então, Farlig mais uma vez aqui, ó, performando, né? O Farlig sempre foi um fato curioso para mim, porque ele sempre foi muito bom jogador e, enfim, nos últimos tempos deu uma caída, mas volta a jogar bem no Copenhagen Flames, que sempre foi a casa do Farlig, onde ele se destacou e onde ele conseguiu ir pro Astralis, né? E aí, beleza. Vamos ver a One-Win aqui, ó. Outro jogo apertado. O último mapa foi uma surra, mas ó, OT 16-14, poderia ter sido facilmente um 2-0 Flames nesse jogo. E é outro time que está no radar aí da galera, né? Time do Bumbla, do Deco, né? Que é o destaque, o AWP. Então, assim, é um time que eu acho que tem grande potencial de algum desses jogadores aí pintar em boas equipes num futuro próximo, principalmente com essa dança das cadeiras aí. Bom, falamos de Copenhagen Flames, agora acho que vamos para o Mouse. O Mouse é o seguinte, o Mouse vai tentar trazer novamente o Shiwi, né? Shiwi que era do time do Academy, vai se reunir aí com o Exertion, Torge e JDC, né? Que todos eram do Academy e provavelmente, né? Obviamente que se o Shiwi entrar, sai Dexter, que estava no time já há 2 anos, né? No time. E vamos ser sinceros, assim, quando eles pegaram o Dexter lá atrás, eu já tinha meus questionamentos sobre firepower e sobre o potencial que o time teria com o Dexter. E eu acho que assim, eles chegaram num pico de performance, que eu acho que é o máximo que eles podem entregar realmente. Não é um time, né? Conseguiram ir bem no Major aqui do Rio, inclusive.
mas no geral assim não é um time que eu vejo muita ambição de levantar taça enquanto tinha o Dexter no time. Pensando sobre a cara do time atualmente, né? Não é a mesma situação quando eles eram do Academy, né? Obviamente jogadores bem mais experientes, né? O Chibi foi muito bem no Major, o Exurge então um jogador incrível, mas assim, olhando para essa line sem pensar muito, vai. Não é novamente um time aonde eu vejo levantando taça. Eu acho que vão continuar tendo problemas. E assim, se você vê nos últimos 3 meses aqui, pode-se dizer, né? Pô, complicado, né? O Dexter, a performance do Dexter aqui, né? Do lado do TR. Eu vou colocar dos dois lados aqui pra gente ter uma visão melhor. Ó. O Dexter realmente ele era capitão, e capitão geralmente tem dificuldade porque tem que focar em outras coisas. Mas beleza, vamos argumentar que realmente o firepower do Dexter é complicado se eles querem dar um passo a mais e realmente começar a levantar a taça. Mas assim, ó, esse aqui é um outro problema na minha opinião. Tá? E tem o problema do Torge também, que assim, JDC muito inconstante, não é um jogador que agrega muito ao time, acho que tem várias outras opções que o Mouse poderia ir para talvez dar um upgrade para o time. E o Torge é um AW que, sinceramente falando, para mim ele é pior do que a grande maioria dos AWs do top 20. Eles estão atualmente no top 11 do mundo. E se a gente for dar uma olhada no top 20, aqui, talvez ele seja mais ou menos o mesmo nível do Hyped. Ele, bom, Dexter para mim é melhor que ele. Fallen então nesse fala, Device, Nicodos, eu ainda dou pro Nicodos ser melhor do que o Torzi, ou pelo menos o mesmo nível. Hattrick tem muito mais potencial que o Torzi. Jamie nem se fala. Safe também mais ou menos o mesmo nível. World 2K para mim é melhor. O OCE para mim é melhor do que o Torzi também. Nalk também é melhor, a Core também é melhor, e aí, obviamente, os próximos aqui nem precisa falar nada, né? Shiro, Simple, Sampaios, né? E por aí vai, Monese. E aí, assim, tipo, eu acho que para eles realmente conseguirem dar um passo adiante, precisaria sim. Eu sinto que o Torge ele é constante, mas é muito raro de você ver o Torge realmente ter um jogo onde ele rebenta contra um time muito bom. Quem a gente vê geralmente, né, jogando, performando, superando as expectativas é Frozen e é Exursion. Inclusive, assim, eu acho que já passou da hora do Exursion ter uma chance, talvez num time como FaZe ou com um potencial realmente grande, porque eu acho que esse jogador aqui tem tudo para se tornar um dos melhores jogadores do mundo se ele continuar nessa pegada que ele está. E o Frozen dispensa comentários, né? A constância e o quão bem ele joga. Teve a escolinha Kerrigan, né? Que com certeza ele aprendeu muito. Então, assim, são dois jogadores aqui que eu não sei por quanto tempo mais eles duram nesse time do mal, se durar após o player break, até que eles sejam convidados a entrar em equipes melhores e talvez esse projeto se desmanche. Mas, mesmo com a mudança de capitão, não vejo esse time levantar a taça e se tornar uma das melhores equipes do mundo, infelizmente. E agora, vamos falar de Fluxo. Então saiu aí a fofoca, né? Hoje, na HLTV. Fluxo, né, em busca de um trio da PEN. Então, o trio seria PKL, Zev e Hardzão. Quem noticiou foi a Game Arena. E aí, quem sairia seria, vamos ver aqui, History, né? Wood e Phelps. Esses seriam os jogadores que sairiam da equipe. Para ver esses três jogadores, o Zeus se manteria como coach. E o que a gente pode falar, né? Até a HLTV fala, né? Underwhelming season. Então fala que realmente performou abaixo das expectativas no primeiro semestre de 2023. E assim, eu já falo que acho que é seguro dizer que a jornada do Fluxo no qualificatório do Major não foi das mais difíceis por mérito deles. Se alguém vacilou e acabou dando confrontos mais fáceis, entre aspas, para o Fluxo, isso aí não é culpa deles. Eles fizeram a lição de casa, classificaram para o Major e acabou. Porém, também acho que é seguro dizer que eu, particularmente, imagino que a grande maioria não tinha muitas expectativas do Fluxo no Major, pelo que eles demonstraram no server e algumas das dificuldades que eles tiveram. E aí, assim, eu não sou ninguém para falar do que está acontecendo dentro do servidor, não sou um especialista em fluxo, mas algumas das coisas me levavam a crer que talvez seja também uma questão do outgame, que talvez não estaria muito legal na equipe. Inclusive, antes de Zeus entrar no time, né,
rolou a saída do Lux, que para mim aqui já foi o primeiro erro que essa organização do Fluxo cometeu de dispensar o Lux, não permanecer com o Lux no time. Eu não conheço o Lux, não estou fazendo lobby para ele, mas é um jogador que eu vejo bastante potencial, é um jogador que bem provavelmente precisaria ser treinado, precisaria ter um coach para realmente ajudar ele a evoluir, a chegar no máximo de potencial dele. E não sei se como ele e o Champ trabalhavam, mas tenho certeza que um coach como o Zeus, por exemplo, definitivamente poderia ajudar o Lux a evoluir ainda mais como jogador. E a gente já viu do potencial do Lux nos últimos. Né, ele completou para várias equipes, aí, inclusive para a Imperial. E, enfim, na minha opinião, eu só ouvi falar coisas boas do Lux. Para mim, esse aqui foi o primeiro erro que eles cometeram. Né? E aí, aqui é o seguinte: tem alguns questionamentos. Né? Obviamente, a performance do Woody como capitão individual dá para se comparar com uma questão do Dexter também, de números, que talvez ele não esteja entregando. Só que eu vou ser justo com o Woody aqui, porque o Woody, desde a época que ele tinha o time com o Jota, esqueci o nome da organização, mas o Woody eu sempre sinto que ele é um jogador que ele se sacrifica bastante em várias funções em prol do time, além da capitania. Então, assim, é óbvio que você não vai ter, e acho que nem é essa a expectativa, que você veja o Woody carregando. Né? O Woody você já viu ele jogar de AW, já viu ele jogar de rifle. É o tempo inteiro se adaptando para, ao meu ver, parece que deixar o time e os jogadores confortáveis no time que ele está sendo capitão. Né? E aí, obviamente, que os números dele não vão ser dos melhores, porque ele provavelmente está focando mais na equipe do que nele próprio. History, o que eu posso dizer sobre History é o que eu já vim falando nas lives. Né? O History é um jogador que tem bastante potencial. Não sei como ele é como jogador, como pessoa, enfim. Mas eu vejo que o History, ele é um AW que ainda tinha que se provar num nível superior para que eu realmente acredite que ele tenha potencial para ser um dos melhores AWs do Brasil, a nível de Fallen, enfim. Ainda está um nível abaixo, na minha opinião. É um AW que já se demonstrou, principalmente contra Tier 2, Tier 3 e tudo mais, mas ainda, para mim, existe um questionamento da potencial dele como a WP contra equipes maiores. Para mim não se provou ainda. Bom, Phelps dispensa comentários, experiência, um jogador excelente, é um jogador muito bom dentro do server. Tem alguns problemas out-game, coisas particulares, coisas de família, coisas que a gente já está cansado de saber da importância dessas coisas para o Felpola. E o Phelps me leva a crer esse drop de performance dele um pouquinho aqui, né? Ao meu ver, sinceramente falando, para mim o Phelps tinha tudo para ser o melhor jogador desse time. Ponto. E aí me leva a que esse dropzinho de performance, até observando a linguagem corporal e ver o Felpão nos últimos tempos, me leva a crer que talvez ele não tivesse satisfeito com alguma coisa no ambiente do time, ou com algum jogador, ou com alguma coisa, enfim, não sei. Estou só especulando aqui, não estou afirmando nada, mas me leva a crer isso. E assim, eu não sei se eu concordo muito com essa saída do Phelps também do time, porque eu sei do potencial que ele tem como jogador. VSM eu não conheço muito e o Lucãozi também não. O Lucãozi dispensa comentários. Para mim, atualmente é o melhor jogador do time. O VSM já tem uma função mais de suporte, mais de solar bomb, já é também de se sacrificar. O fato é que essa equipe não clicou a ponto de surpreender a gente, de fazer a gente acreditar que poderia se tornar uma grande potência. Mas as edições, né, do que está por vir aí, cadê? Que seria PKL, Zev e Hardzão, eu não vejo como um baita upgrade que vai resolver todos os problemas, até porque quando o PKL saiu da PEN foi quando a PEN começou a melhorar. E eu não sei qual potencial o PKL tem, se ele provavelmente não vai entrar nesse time querendo se provar, né? O que é bem legal também. Não acho que o PKL seja um mau IGL, eu acho que ele ensinou muito e fez uma grande base naquela equipe da PEN. E realmente as coisas clicaram depois que ele saiu, mas eu não acho que ele seja um capitão ruim, mas é um baita upgrade, ou é um upgrade comparado ao Woody. Zev é um baita upgrade comparado a History. Zev, para mim, tem mais potencial, já se provou mais, desculpa, do que o History, mas também é um AW que tem suas limitações. Inclusive eu fiz um review aqui do Zev, por exemplo, e às vezes eu sinto que o Zev também se sacrifica muito, e é difícil você ver o Zev jogando talvez um pouco mais proativo, mais agressivo. Então é um AW que tem o seu estilo próprio ali, e não vejo o Zev sendo um AW que costuma sair muito da zona de conforto dele. Tá? E aí, Hardzão,
Para mim faz muito das mesmas funções do VSM, é um jogador bem parecido com o VSM em algumas funções dentro do server, então assim, instantaneamente vejo essa equipe do Fluxo também, talvez tendo alguns problemas de firepower, tá? E aí, falar sobre PEN, obviamente, é frustrante, porque foi, né, começaram a desempenhar bem, começaram a jogar melhor, começaram a vir os resultados, e agora a equipe vai se desmantelar, né? Vão sair 2 jogadores, aí o PKL vai se juntar a eles, enfim. E se eu tivesse que arriscar aqui um momento onde eu acho que esse burburinho começou, o burburinho dessas mudanças, ao meu ver, começou aqui, ó. Após o Major, né, no mês de maio, provavelmente já começou as fofocas, as coisas. E aí a gente viu um drop de performance aqui, ó, principalmente aqui no final do mês 5, aonde, ao meu ver, provavelmente os moleques já estavam sabendo que talvez ia rolar mudança, enfim, os boatos aí. E obviamente que a equipe caiu um pouco de performance aqui, mas mesmo assim vem jogando num nível legal. E me surpreende, né? Desmantelar a equipe. Fato é que nessa equipe da PEN, quem tem cadeira cativa atualmente é Bigu, Skulls e o Nex, na minha opinião, realmente. Então, vamos aguardar aí os próximos capítulos para ver qual vai ser as adições da PEN aí no time deles. Fato é que vai precisar de uma W. Tão bom quanto o Zev, né? Então vamos aguardar. Inclusive tem a opção do Fallen aí, vamos ver se isso vai se concretizar. Beleza? Então fico por aqui, galera. Se você curtiu o vídeo, deixe seu like aí, compartilhe com os amigos e até a próxima. Valeu!